Tem um mouse aqui, não sei pra quê. Pode soltar a música? Ai, meu Deus, deu pau. Ó, vai. Olá. Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui em mais um webinar da Darius. Teve um pequenino problema técnico, deu uma atrasadinha, mas estamos aqui novamente para poder falar com vocês, interagir sobre temas extremamente relevantes, né? A gente vai falar sobre gestão de riscos e segurança da informação. É um dos principais assuntos do Grupo Darius, se não for o principal. Óbvio que a gente hoje também lida com vários temas relacionados à transformação digital, a questão também de governança e gestão de TI, mas a segurança, o nosso DNA é gestão de riscos, é a gestão de segurança da informação, cibersegurança, isso está no DNA de todo o grupo, seja na educação, seja em software, seja em consultoria. Bom, eu sou atualmente CEO do grupo, também sou coordenador, participante aí como professor de algumas pós-graduações e já temos aí muitas pessoas conectadas. Vamos falar um pouco sobre agora, né? Estamos no meio de eleições, enfim, mas vamos falar sobre os temas riscos e segurança. Bom, quando a gente fala de risco, né, muita gente até me pergunta nessa época de eleição, e aí, considera-se nas análises de risco, principalmente na questão de planejamento estratégico, né, a mudança de comando no país, na região? Sim, normalmente mudanças de comando, principalmente em governo, numa determinada região, é um risco, né? Não deixa de ser considerada aí, entre aspas, uma ameaça político-econômica, independente de quem vai ganhar ou perder, e sempre há algum tipo de análise que tem que ser feita prévia, né? Não na época da eleição, mas tem que ser feito com bastante carinho, principalmente pelos diretores de risco, pela pessoal envolvido com o planejamento estratégico. Mudanças de comando numa determinada região pode influenciar fortemente não só os negócios futuros, como acordos, como fusões, como aquisições, ou até mesmo investimentos. Então, para quem já é aluno de pós-graduação de gestão de riscos, que é uma das pós-graduações que nós temos em parceria com a Faculdade Impacta, sem dúvida, dar uma atualizada nos mapas de riscos estratégicos, definir os Key Risk Indicators e outros, para realmente a gente monitorar essa situação, independente de quem vai ganhar ou quem vai perder, ok? Bom, Grupo Darius, acho que a maioria dos conectados já conhece. Para quem não conhece, nós somos um grupo ainda 100% nacional, onde temos consultoria, temos educação, onde temos produtos voltados para educação superior, principalmente pós-graduações, MBAs, que são distribuídos com parceiros que são universidades, faculdades, a principal é a Faculdade Impacta, ok? E temos também algumas empresas de tecnologia e atualmente uma aceleradora que está focada em acelerar empresas voltadas para cibersegurança, gestão de riscos e continuidade de negócio, ok? Depois, quem quiser mais informações, vá até o nosso site www.darius.com.br, ok? Bom, meu currículo está aí, depois também quem quiser a gente pode compartilhar, trocar mais ideias no LinkedIn, estou muito acessível e também por Skype ou até mesmo Twitter, tem muita gente que me segue e eu procuro contribuir com o pessoal, não só estudantes, mas profissionais da área ou diretores que estão hoje aí assumindo essas questões relacionadas a riscos, compliance e principalmente continuidade de negócio, tá bom? Bom, aí tem uma imagem que eu usei. Esse ano nós tivemos aí a honra de liderar e contribuir para criar o Campus Party Executive. Dentro da Campus Party, que é pelo menos a de São Paulo, acho que é o maior evento do país, esse foco extremamente disruptivo, a Campus Party que está no mundo inteiro. Aqui em São Paulo nós somos convidados por eles para criar o Campus Party Executive, junto com a administração ali da Campus Party. E eu coloquei essa imagem, né? Aliás, eu vou usar partes dessa palestra que eu usei em fevereiro desse ano, parece desatualizado, mas não é uma coisa ainda desse momento, que é quem é mais perigoso, né, nessa imagem, um fuzileiro aí cheio de equipamento ou um meninão de classe média aí, com um computador, com seus acessórios em casa? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? O pessoal ali ficou coçando a cabeça enquanto eu falava isso na palestra ali no Campus Party. E hoje, praticamente, uma pessoa aí de classe média, ela tem mais poder de fogo
poder computacional do que alguns bancos tinham há 20 anos atrás. Então, um smartphone hoje na mão, o software certo, o vídeo certo no YouTube pode fazer muito a favor e também pode fazer muito contra, dependendo do foco que tem essa pessoa, né? A gente tem aí um autodidatismo cada vez mais elevado, justamente pelo crescimento exponencial da tecnologia, principalmente do acesso à internet, e nós temos muito ensino útil, muita coisa útil e também muita coisa inútil na internet. Então, é difícil conter isso, acho que para todos os profissionais de riscos é possível mapear, é possível fazer análise de risco, para as empresas também, mas é difícil a gente limitar isso. Nosso próprio filho em casa tem acesso a isso o tempo todo e ele pode usar tanto para evoluir, aprender, como pode usar para aprender o lado negro da força e utilizar isso, infelizmente, para o lado errado, né? Enfim, é um ponto realmente de reflexão, por isso que eu sou um dos profissionais aqui no Brasil que defende que na educação básica a gente já deveria estar ensinando essa questão de ensino do uso adequado da tecnologia, a prevenção e principalmente cuidados com a privacidade, né? Bom, tem uma outra parte aí dessa palestra que mostra aí o Greg Gage, que é um engenheiro, um neurocientista. Ele teve na Campus Party, teve palestrando lá, não na Executive, mas teve no palco principal, e ele mostrou esse site aí que depois vocês acessam, eu não vou passar o link, mas tá aí, acessem. Primeiro Android, olha aí, o primeiro Android é uma barata no mundo. Você vê que as baratas vão sobreviver, né? Entre as baratas, os auditores e os profissionais de cyber, brincadeira, se houver uma guerra nuclear vão sobrar as baratas, tá? Os auditores ficam em segundo plano. Mas a questão foi feito aí um vídeo muito interessante e durante a Campus Party o pessoal fez esse laboratório de você poder fazer essa barata, passando um videozinho, a gente está transmitindo agora um pedacinho, não vou mostrar tudo, é rápido também, mas não sei se vai dar tempo, mas foi criado um laboratório, as pessoas poderiam fazer, a barata não está morta, tá? A barata está viva, mas os impulsos elétricos fazem com que ela se movimente, criaram um aplicativo e é possível controlar isso, ou seja, aquele drone, a era drone já começou faz tempo e agora ela está ficando cada vez mais forte, e um dos estudos do Greg Gage é justamente mostrando que o lado bom dessa história, talvez pessoas voltem a andar, o professor Nicoleles também, que é um cientista brasileiro muito respeitado, vem desenvolvendo a questão do exoesqueleto. O Greg Gage, numa outra linha, né, vem aí usando outras análises para também ter esse controle sobre seres vivos, vamos dizer assim, mas sem transformá-los em zumbi. A barata continua viva, aí é só apenas um exemplo do que pode ser feito. E nós vemos isso todos os dias, aparecendo pequenas flashes ainda na TV. Mas vamos chegar lá, que a gente lá na frente vai falar de alguns riscos e algumas questões de segurança envolvendo esse tipo de coisa, que é um avanço inevitável da sociedade e da humanidade. Tem um lado bom e tem um lado ruim da história. Quando nós olhamos os riscos apontados no Fórum de Davos, no World Economic Forum, eu estou mostrando aí 17 e 18, acho que eu vou comparar 17 e 18, que fica mais interessante esse slide. Em 2017, nós temos aí o World Economic Forum fazendo o Global Risk Report e apontando vários riscos no momento, né? Riscos que estão quentes entre os governos, que são feitos para análise e são feitos justamente para direcionar investimentos. Entre eles, a gente tem a questão de climática, que é muito forte, tá lá nos quadrantes mais altos aí desse gráfico que vocês estão vendo, e você vê também questões sobre migração, né, principalmente em regiões afetadas por guerras ou que estão com graves crises. A gente está sentindo isso de perto aqui com o nosso vizinho Venezuela. Então você tem uma migração, que essa migração traz riscos, obviamente, para empresas, para regiões, para populações. Você também tem a questão de água, que é cada vez mais uma crescente no mundo, e água não é mais só uma crise hídrica, é uma questão de mudança climática, é uma questão também do tratamento, né, do custo e a quantidade de tratamento que nós temos que fazer para ter uma água potável e até mesmo uma água enriquecida. Existem projetos de dessalinização da água do mar, aqui inclusive do Brasil, que são interessantes com nanotecnologia. A gente já falou disso em eventos da Darius há 6, 7 anos atrás aqui no Brasil. Podem ser controles, podem ser saídas frente à questão de crise hídrica. Ou seja, tem risco, mas tem, em contrapartida, muita inovação e muita coisa interessante que vem aparecer. Por que eu estou mostrando um relatório de riscos
do World Economic Forum, principalmente para quem trabalha com segurança, com riscos ou cibersegurança, é um grande direcionador daquilo que nós devemos colocar no planejamento estratégico. Nós estamos em outubro é um mês típico da gente parar para rever se está indo bem os números e os resultados dos projetos, dos programas que nós implementamos durante o ano, até para poder orçar, budgetar, né, para o ano de 2019 novas necessidades ou evoluções dos nossos programas de riscos ou de segurança. E óbvio, a gente tem aí o World Economic Forum sempre no começo do ano, que traz esse input, né? Olha, o que os governos estão olhando, quais são as preocupações, quais são os temas latentes, quais são os riscos estratégicos mais preocupantes nas regiões e nos governos e da população em geral no mundo, não no Brasil, mas no mundo, e isso pode te ajudar a orientar muito do seu programa de gestão de riscos e muito do seu programa de segurança. Algumas coisas, principalmente as bolinhas roxas, são riscos tecnológicos, riscos cibernéticos. Cyberataques, fraudes e roubos via tecnologia estão aí entre os maiores riscos, já subindo cada vez mais para os quadrantes mais preocupantes desse gráfico em 2018. Quando a gente considera a probabilidade e impacto apresentados nesse Fórum Mundial, que é conhecido como Fórum de Davos, nós vemos preocupações. É óbvio que o impacto de arma de destruição em massa é muito maior do que até mesmo desastres naturais. Os cyberataques vêm com ameaça de vida, né, de perda de vidas muito menor. Mas, em compensação, quando a gente fala de probabilidade, o cyberataque é muito mais provável, até pela quantidade de tecnologias que nós temos hoje, e não só a tecnologia manuseada pelo ser humano, mas nós temos várias tecnologias que interagem entre si, e cada vez mais, devido à internet das coisas, a gente vai ter mais interação entre as tecnologias, tá? Um ataque ainda no ano passado ao governo americano teve uma questão de explorar um dispositivo de IoT, ou seja, uma tecnologia que estava instalada, foi hackeada e essa tecnologia promoveu o ataque às demais. Então, ou seja, não adianta mais a gente se preocupar só com o controle final, com o firewall, IDS e IPS, mas tem que se preocupar com tudo, todo o entorno e principalmente os outros dispositivos que estão relacionados a isso. Mas está aí a lista dentro do World Economic Forum das maiores preocupações atualmente no mundo. Tá? Também tem aí esse gráfico e acho que trazendo para o mundo aí mais relacionado à tecnologia, nós vemos aí, agora começamos a linkar a barata com a questão de riscos e a questão de planejamento, né? Veja que os avanços tecnológicos e as questões de adversas, né, consequências adversas desses avanços tecnológicos são um dos riscos mais citados, né, nessa categoria dentro do World Economic Forum. E isso faz com que nós, profissionais de riscos e profissionais de segurança, cibersegurança, estejamos cada vez mais conectados. Jefferson, mas como que eu devo endereçar isso na minha empresa, no meu grupo empresarial? Primeiro, os comitês de riscos e segurança, eles têm que ter uma dinâmica um pouco mais complexa e mais uma periodicidade de encontros mais rápida. A gente tem hoje comitês que acabam se encontrando cada 6 meses, enfim, aquela discussão ou de problemas que aconteceram ou de temas que ainda estão sendo analisados pelo grupo para investimento. Mas a gente tem que começar a colocar na pauta também esse tipo de preocupação de um fórum mundial, também pesquisas, sejam de escolas, sejam de empresas. A gente tem que começar a dar uma analisada principalmente nos riscos adversos que as tecnologias estão trazendo para dentro das corporações, seja na indústria 4.0, que é uma grande afetada por isso, cada vez mais a gente vê automação de processos com RPA no dia a dia de um escritório para redução de custo, aumento de eficiência, diminuição do risco operacional, como a gente vê dentro lá da indústria, na fábrica, a gente colocando uma indústria 4.0 altamente conectada, com vários sensores, mais robotizada. Então, são os robôs de software automatizando o escritório, são os robôs de software com a parte mecânica e eletrônica automatizando e fazendo a indústria 4.0, que é extremamente importante daqui para frente, uma indústria de precisão. A gente pode levar isso para a saúde, para as cirurgias e para as tecnologias que estão cada vez mais disponíveis dentro de um centro cirúrgico. A gente vai levar isso para o potencial de desenvolvimento humano e educacional das escolas,
mas nós temos que considerar esse risco adverso. E veja bem, esse risco adverso, que é a preocupação do World Economic Forum, eu acho que eu nunca abordei dessa forma esse ano, tá? Primeira vez que eu estou falando isso. Ele não é aquele Black Swan, não, que a gente fala às vezes de riscos, consequências adversas dos riscos do avanço tecnológico. As pessoas imaginam aquele cisne negro. Ah, Jefferson, mas esse é aquele risco, é aquele cenário que é extremamente adverso e ninguém poderia prever. Cuidado com isso. Se nós estamos trazendo novas tecnologias, seja um novo software, seja um robô de Robot Process Automation, RPA, seja um workflow, fazendo uma automação, seja interfaces de conexão entre o legado e softwares mais novos, seja novas tecnologias interativas dentro da indústria, sejam novos IoTs, o cuidado não pode ser só do fabricante. O fabricante tem a obrigação de fazer isso, ou o desenvolvedor de software. Cada vez mais a gente está conversando com as fábricas de softwares, cada vez mais o DevSecOps está começando a sair do papel, está começando, tá? Porque ninguém ensinou o programador a fazer seguro, ensinaram ele a fazer rápido. Agora há uma mudança e uma necessidade socioeconômica a partir de agora, praticamente de 2018 para frente. E nós começamos a preocupar o quê? Você que compra também tem que ter um processo de análise, homologação, teste diferente com segurança, com práticas de segurança e cibersegurança embedadas, ou seja, embutidas nos seus processos de análise. Hoje mesmo, recebi via WhatsApp um executivo de uma empresa que é cliente nossa, onde ele está avaliando algumas tecnologias novas. Eu não posso, infelizmente, abrir o cliente pelo acordo de confidencialidade, mas é o CIO dessa empresa, e ele estava me falando, olha, precisamos envolver o nosso parceiro, que é a Darius, e um outro parceiro, para fazer análise dessas novas tecnologias que já estão aí sendo incorporadas via setor de marketing, via setor de vendas, via um departamento de compras. Então veja que o CIO começa a se envolver em projetos que têm autonomia de compra das outras áreas, a área poderia resolver sozinha, sem precisar da TI, mas ele começa a ter um poder de discussão e precisa ter esse papel, e começa a ter quase uma fase de análise de riscos cibernéticos e análise de riscos indiretos, né, ou consequências adversas, que podem ser monitoradas, né? Cuidado para não confundir essa questão de consequências adversas geradas pelo avanço tecnológico e você confundir de maneira errônea isso com um cisne negro, que é difícil e impossível de prever, ok? Para a tecnologia, nem tudo é possível prever, mas a grande parte a gente pode monitorar. E agora, cada vez mais, as áreas de riscos e segurança estão na era do monitoramento, a era da análise comportamental, da análise das migalhas digitais, ok? Paradas de infraestrutura crítica, né? O breakdown of critical information infrastructure, ou seja, cada vez mais a infraestrutura crítica é alvo, não mudou, isso não mudou, estamos no final de 2018, continua um alvo, as empresas aéreas, vimos aí um caso da British Air, há pouco tempo aí de vazamento de dados, enfim, mas às vezes um vazamento de dados pode ser apenas o começo da história, tá? As equipes de risco e segurança precisam estar cada vez mais atentas. As distrações são muitas vezes feitas para poder tirar o foco e poder atacar realmente a infraestrutura mais pesada. Saúde, transportes, tanto aéreo quanto marítimo, quanto ferroviário, sistema financeiro, a questão de energia elétrica, tudo isso é hoje extremamente importante, considerado como infraestrutura crítica e cada vez mais é alvo. Se você é de uma indústria que está nesses segmentos, precisa repensar e ter um orçamento muito bem definido para riscos, cibersegurança e segurança da informação. Não é mais a época de achar que precisa de um security officer. Você precisa de um security officer e, de preferência, alguém que está além da tecnologia, não está somente na tecnologia da informação. Então precisa ser alguém que entende de negócio, alguém que entende de riscos empresariais, de enterprise risk management e alguém que fala a língua de business, além de um bom conhecimento e amplo conhecimento das tecnologias. Então, esse profissional hoje é extremamente necessário e daqui para frente, cada vez mais as empresas com inovação, transformação digital, é extremamente importante nascer dessa forma. Tá? Você que é diretor de empresa, presidente de empresa, empresário, precisa estar pensando dessa forma,
e quem avisa amigo é. Eu estou avisando como amigo e é uma coisa que a gente vem informando há mais de 15 anos profissionais no Brasil e a gente ainda vê muita gente na dúvida se precisa ou não de um security officer. E lembre-se, é segurança da informação, é cibersegurança, não é segurança da tecnologia da informação, não é só o firewall, não é só o IDS, não é só o antivírus, é algo muito além, é algo que pode comprometer o teu negócio. Então, quando a gente olha o World Economic Forum, ele está alertando para os empresários, para a sociedade, pessoal, fique atento a isso, porque são os riscos que o mundo inteiro discutiu, os grandes especialistas, as melhores cabeças dos governos foram colocadas para debater, fizeram cálculos, avaliações de risco, avaliaram cada região, cada país e está apontando para isso. Esse slide mostra que você vê a larga escala de cyberataques, a questão relacionada a fraudes massivas, cada vez mais potentes, cada vez mais articuladas, vão afetar não só os governos, mas as grandes empresas, principalmente essas dos segmentos que eu falei, ou de você que é fornecedor desse segmento, ou de grandes empresas nesse setor, e você que com certeza está envolvido com esse avanço tecnológico. Você que produz tecnologia pode produzir e o seu diferencial competitivo pode ser cada vez mais algo seguro e confiável. Isso vai determinar quem vai liderar e ganhar market share daqui para frente, para quem produz. Para quem consome, os cuidados, né, cada vez mais vão fazer a diferença entre a sobrevivência ou não da organização. Então, fica um alerta em cima desse slide e por que nós estamos falando de riscos de uma maneira tão holística e de segurança de uma maneira tão holística e não mais falando apenas de controles tecnológicos ou falando de quadrante mágico do Gartner, ok? Sem desmerecer o Gartner, com todo respeito a tudo que é o grande trabalho do Gartner, ok? Blockchain. O blockchain também sai aí de um patamar de algo que seria uma tendência. Eu acho que o blockchain ainda tem uma questão muito forte relacionada à privacidade, ele ainda não consegue proteger isso, né? Por isso que ele não é tão aplicado, mas sem dúvida o impacto dele é gigantesco e você já vê várias aplicações dele, a própria IBM usando para pagar fornecedores, a Toyota fazendo projetos, ou seja, o blockchain pode ser um grande controlador e pode até fomentar aí uma nova forma de você dar fé pública de que realmente transações, negócios existem e pessoas são realmente aquelas pessoas. Pode acabar os cartórios? Sim. Pode acabar os bancos? Talvez. Acho difícil. Acho que o banco pivota e torna-se algo diferente, cada vez mais diferente, e talvez grandes aplicativos que vão transacionar moedas, quais as inúmeras digitais e as inúmeras moedas físicas que tendem a desaparecer cada vez mais. Temos aí casos, né, já envolvendo uma das aplicações do blockchain, o Bitcoin, que é uma criptomoeda. A gente vê aí do lado o Trezor que aparece aí, ele é uma carteira para você guardar seu Bitcoin de forma segura. E veja que locais que já transformam a sua moeda física em Bitcoin, aí está mostrando uma casa no Reino Unido, que é uma casa de câmbio, se você quiser ir lá e comprar Bitcoins e carregar o seu Trezor ou mandar colocar no seu computador, você pode fazer isso como você compra dólar, como compra outras moedas, e já houve assalto à mão armada, quer dizer, o cara meteu a arma na cara do cara da casa de câmbio e levou os bitcoins dele, ou seja, a moeda, aquela criptomoeda que todo mundo está falando que é futuro, na verdade ela já é realidade, e hoje ela já está sendo transacionada, talvez não no seu bairro aqui no Brasil, mas você está vendo casas de câmbio já negociando isso, e algumas casas, tanto na internet, as corretoras, fazendo cada vez mais negócio. Não só a criptomoeda vai ser cada vez mais usada, porque a princípio ela daria um pouco mais de segurança, mas lembre-se, como toda tecnologia tem sempre aquele risco residual, e você também tem as várias aplicações de blockchain. Outro dia eu lancei um desafio para uma turma aí que eu dei aula de governança, falando assim, quais são as possíveis aplicações de blockchain para a governança. E falei isso num evento recente, aqui em São Paulo, que talvez uma área de controles internos, de compliance, pode ser substituída por softwares e aplicação de blockchain. É claro que o tema é polêmico, né? É uma hipótese que ninguém pode dizer que está certa ou errada, mas é uma hipótese interessante de se pensar. E realmente a gente tem aí uma possibilidade de talvez cada vez mais os softwares conseguirem fazer aquela auditoria contínua, cada vez mais a gente está analisando as migalhas digitais e substituindo o ser humano, que acaba tendo muita dor de cabeça para analisar hoje esse mundo DevSecOps e esse mundo totalmente cibernético. Fica aí, né, uma boa discussão para quem é aluno de pós e uma boa discussão para os especialistas no tema, para a gente evoluir isso e trazer
para esses webinars. Tem um filme mais antiguinho que mostra aquela questão de a pessoa, quanto mais tempo ela tem, mais jovem ela fica, e você tem ali negociações. O filme é bem interessante, tem até o Justin Timberlake, eu esqueci o nome agora, eu sempre esqueço o nome desse filme, mas a questão é um filme interessante. Me perguntaram numa palestra, numa faculdade, se o mundo estava caminhando para isso, né? Um aluno falou assim, olha, será que vamos para esse lado, onde as pessoas vão encostar um braço da outra, vão trocar criptomoeda, vão trocar coisas importantes, né? Porque esse filme faz a gente pensar sobre coisas que são realmente importantes para o ser humano. E aí, no caso, no contexto ali, a vida do ser humano. Óbvio que era um ensaio, né, para uma evolução tecnológica muito grande, mas o diretor, o produtor desse filme foram muito felizes em realmente ver. A sociedade pode caminhar para isso? Pode, vai, isso deve acontecer. Talvez não trocando horas de vida, mas com certeza com as criptomoedas e com certeza para efetuar legitimidade de transações, coisas do tipo. Privacidade volta a ser o tema mais pesado e mais relevante aí nessa discussão toda. Hoje eu acho que a maioria dos analistas de risco, dos diretores de risco, principalmente o pessoal de segurança, está com aquele dilema existencial de aonde está o limite de eu proteger e onde eu invado a privacidade. E como eu tenho que fazer análise de mercado para um CRM, para vendas ou até mesmo para proteger, sem invadir a privacidade dos meus clientes, sem invadir a privacidade dos meus funcionários. Esse vai ser um dilema constante. Por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados, que na minha opinião vem em uma ótima hora, e a GDPR na Europa vem numa ótima hora. Acho que elas não deveriam ter vindo nem antes e nem demorar tanto. Acho que elas vêm no momento onde realmente essa transformação está acontecendo, onde nós sabemos que para vender mais, a análise comportamental é cada vez mais importante para entender o consumidor e entender as necessidades, mas ao mesmo tempo há um limite muito tênue entre privacidade e essa análise comportamental para vender, e do outro lado, essa mesma análise das migalhas digitais, do comportamento para proteger e antecipar situações de risco, não só de vida, como de fraudes e outros. E aí nós temos esse dilema da privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados, o GDPR, vem para tentar orientar e ajudar, que eu acho que é um papel do governo, e deve ser o papel de governo. Porém, a gente, do lado empresarial e como especialistas, vamos ter que discutir bastante esse tema e ver como vão aplicar. O Nagi está comentando que o filme chama O Preço do Amanhã. É muito bom. O Nagi, que é um grande colega aí, foi aluno nosso também, mas é um grande colega da área, um especialista em cyber, me ajudou aí. Muito obrigado, Nagi, pelo filme. É O Preço do Amanhã, ele que é mais cinéfilo, né? Cinéfilo do que eu, o cara que gosta, fica mais na Netflix, esse tipo de cara. Você tem tempo para isso, Nagi? Mas o Nagi também, que é um especialista aí, vem contribuindo muito, palestras no Besides aí, que eles fizeram um negócio bem legal, a gente conseguiu apoiá-los. É bem interessante, o Nagi também é bem legal. Acho que ele vai estar fazendo webinar em breve aí, fiquem atentos que... Hoje é 7h30, então eu vou fazer propaganda do seu, que você não fez do meu, mas eu faço do seu. Mas o Nagi aí com certeza sempre traz algumas novidades e está sempre estudando o tema, né? A gente fica muito feliz disso. Mas essa é uma pergunta boa, né, Nagi? Que o pessoal faz às vezes em palestras, em eventos, em aula. Será que o mundo vai ficar assim, né? Vem toda aquela teoria da conspiração. Mas eu acho que é inevitável, né? Acho que para uma própria evolução do ser humano ele vai ter que passar por isso. Mas, óbvio, nós que temos que proteger ou que temos que vender mais, porque aí eu levo também um pouco essa discussão para o pessoal de marketing, de negócios digitais, de vendas. Tive agora recentemente num evento Digital, que é um dos maiores de marketing digital, marketing eletrônico, falando sobre segurança. E realmente o pessoal está preocupado, porque você analisar o comportamento para vender hoje, você acaba invadindo um pouco da privacidade. E a questão é que como a gente vai fazer isso sem ser multado pelas leis, sem sofrer uma sanção de um órgão governamental, ou até mesmo sofrer uma ação judicial do cliente que se sinta afetado por isso. Então é uma boa discussão que os comitês das empresas vão ter que lidar e, óbvio, a gente como profissionais da área temos que estar ouvindo um pouco mais cadenciado para tomar as decisões, mas obviamente tem muita tecnologia para ajudar isso e vamos ter que fazer um tuning para evitar a invasão de privacidade, ok? Aí eu vou falar rapidamente sobre a questão da indústria, né? Acho que a indústria 4.0 tem vindo cada vez mais forte nas discussões, inclusive a gente traz aí dentro de pós-graduações, como por exemplo a de Cyber, a gente traz uma disciplina específica
para a segurança em escada, que é uma das tecnologias mais usadas para automação industrial, e que não nasceu para ser segura, ela nasceu para ser funcional e eficiente. E esse é um vídeo legal, depois quem quiser eu passo o link. Mostrei isso também em alguns eventos, onde você vê o hackeamento, né? A indústria sendo hackeada e a indústria de precisão sendo hackeada, onde os robôs de automação, de corte, eles estão tendo cada vez mais, estão sendo cada vez mais alvo disso, e você vê que cortar ou a laser uma chapa, ou cortar ou fazer uma cirurgia, ou você soldar e você afetar pequenos parâmetros, você pode realmente afetar muito o produto de uma indústria, que pode ser uma aeronave, pode ser um veículo, pode ser um outro equipamento de precisão, que é fabricado por uma indústria de precisão. Então, o hackear uma indústria não significa parar ela, apenas interromper o serviço. Esse é um ponto que eu queria chegar, porque hoje em plano de continuidade, na área de continuidade, gestão de crise, que é uma área que eu sou especialista e que eu colaboro com o Disaster Recovery Institute, acabamos de ter uma pesquisa que foi divulgada internacionalmente pelo Disaster Recovery Institute na sexta-feira, agora no feriado. Eu participei de um webinar durante o feriado e, obviamente, os cenários de crises cibernéticas ou cenários causados de crise por um produto defeituoso, por um ataque hacker, por um cyberataque, ou um produto que tinha um determinado foco e foi afetado, foi violada a integridade dos parâmetros, foi produzido erroneamente, e isso obriga a um recall de milhões de pessoas ou de milhões de quantidades desses itens, é uma preocupação muito, mas muito grande hoje dentro dos planos de continuidade. Ou seja, aquela preocupação de fazer mapas de crise, planos de continuidade, principalmente o plano de gestão de crise dentro desse plano de continuidade. Como a empresa deve responder corporativamente a essas situações de crise ou desastre. Há 5 anos o grande foco era nos desastres naturais, ou nas grandes crises por operação, por interrupção, o breakdown. Agora não. Agora a gente vê uma pesquisa do Disaster Recovery Institute mostrando que a questão cibernética, e não só a interrupção por um ataque cibernético, não é o WannaCry que deu certo e parou a empresa. Isso também já torna-se um pouco passado, mas sim a preocupação por analisar cenários onde você não interrompe, onde você produz errado, onde você produz algo que pode causar danos à população ou pode prejudicar aquela indústria de uma maneira que ela vai ter que gerenciar uma baita crise de recall ou de troca ou até mesmo da retirada de uma velocidade muito grande e de uma quantidade muito grande do seu produto ou serviço do mercado. Então, a preocupação do Disaster Recovery Institute está extremamente conectada com a análise do World Economic Forum, e nós que somos profissionais de riscos, principalmente quem está lidando no nível estratégico e quem está se envolvendo com as questões de cyber, vão ter que estar mais próximos e vão ter que estar mais conectados. Como eu respondo a uma coisa que não interrompeu a minha operação, mas que está me fazendo produzir algo errado? Por isso que eu vejo iniciativas aqui na Fiesp, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, com várias pessoas, Sapec Coriolano, Rony Weinzoff, grandes especialistas do direito, tentando ajudar a indústria para que a indústria já saia mais segura. E é muito difícil hoje o investimento e essa proteção dentro da indústria, nas máquinas que vão produzir aquela tecnologia. E hoje, software virou o grande petróleo, né? O grande ouro do mercado agora é o code, é o código, né? Então a gente vai ter que repensar bastante a produção daquilo que vai produzir algo e como a gente vai lidar com essas situações de crise ou até mesmo de desastre cibernético. Ninguém deve ter falado de desastre cibernético, mas eu acho que agora é uma grande preocupação e que a gente deve ficar atento, ok? Mas fala, Jefferson, mas tem o desastre por causa da mudança climática, que também está alto. E isso também tem que ser monitorado. Sim, principalmente se você é do agrobusiness, eu diria que você tem que monitorar bastante, né? E vai usar muita tecnologia para te ajudar nisso, sensores, drones, mapeamento térmico e etc, etc. E por outro lado, também tem as crises relacionadas à tecnologia, até pelo próprio avanço da tecnologia e dessa cybertecnologia, ou seja, cada vez mais no dedo
da pessoa comum, do cidadão comum, cada vez mais interativa, cada vez mais simples e fácil de sofrer interação com o ser humano. Ok? Estou mostrando aí, tem um negócio de um hacker fazendo isso daí, mas aí eu mostrei, esse slide foi legal, porque alguns caras aí nos últimos eventos começaram a ficar preocupados com as suas bonecas, né? Aquele cara que gosta, comprou uma bonequinha lá para se divertir, é brincadeira, mas a questão é, já hackearam a bonecas aí usadas, o pessoal que um cientista alertou e já foi hackeado, então você, imagina, comprou o seu Ken ou sua Barbie para se divertir, ela pode te matar. Na verdade, é óbvio que eu peguei isso para ser bem divertido e polêmico, mas não é só essa boneca Barbie nesse Ken aí que vai te matar, né? Será que seu liquidificador, a sua TV em casa e outros dispositivos altamente conectados que você interage, né? Acho que a questão é a interação humana que é feita com essas tecnologias. Será que isso pode te afetar? E lembre-se, tudo que tem uma câmera, tudo que tem um microfone, tudo que tem uma conexão com a internet, né? Nagi depois pode falar mais sobre isso no webinar dele, né? Eu já vou te jogar uma bola aí, Nagi, para você brincar à tarde. Isso é possível e é passível da gente fazer conexões e não precisa ser grandes hackers, mega hackers, não. É só ver o vídeo certo no YouTube, ter tempo e ter um pouco de autodidatismo. Eu diria que muitas pessoas conseguem acessar e, infelizmente, pode ser usado também para um caso mais grave de um atentado ou até mesmo de morte, tá? E aí nós vamos levar novamente para os governos, né, que são super estáveis, cada vez mais os governos se sentem ameaçados. Qualquer coisa que é ser vivo no planeta, que se sinta ameaçado, ele tenta sobreviver. E quando ele tenta sobreviver, como alguém que está morrendo afogado, ele começa a puxar os outros para ele, para o fundo, né? Nós, por um acaso, estamos vendo isso com partidos e com grupos sindicais, etc. Isso mundo afora. Ou seja, o mundo está mudando. E a gente vê coisas tentando sobreviver na natureza, coisas tentando sobreviver que são grupos, comitês que têm os seus interesses particulares, e nós vemos, obviamente, os governos cada vez mais instáveis, né, e se complicando e tendo que explicar para o cidadão coisas que nem eles mesmos resolveram dentro de casa, né? É a mesma coisa. Lei Geral de Proteção de Dados. Eu quero ver o governo aplicando no governo. A indústria privada eu tenho certeza que vai correr atrás, e não só por multa, mas eu quero ver o governo aplicando nele mesmo. Né? Será que ainda vão conseguir fazer carteira de identidade, pegar dados de altos executivos aqui na Praça da Sé? Isso eu quero ver, desafio qualquer candidato, eu quero ver qualquer proposta voltada a isso. Isso é que ninguém está olhando, né? A gente está preocupado com várias outras coisas e ninguém está olhando isso, que tem um impacto cada vez mais forte para o cidadão. E nós, obviamente, profissionais, e principalmente os meus alunos aí de pós, etc., a gente tem que fomentar isso e olhar isso. Veja isso daí, ó, robôs que são dronezinhos que atiram nas pessoas, colocados nas fronteiras, aí você pode pensar em fronteiras super calmas, como por exemplo Israel, Palestina, aquela coisa toda na Coreia do Norte, Coreia do Sul, essa daí se eu não me engano é na Coreia, estão lá, ativados e cheio de bala, cheio de munição. Enquanto isso está sendo controlado de forma adequada pelo exército, enfim, ou por quem está comandando isso, ótimo. Mas isso também é uma tecnologia, isso também está conectado, e se a gente sabe, né, que dependendo de como for feito o ataque, a intenção desse ataque, do mesmo jeito que o Anonymous, entre aspas, né, ou Anonymous ou algum outro grupo tem afetado ou coordenado um ataque contra a parte elétrica nos Estados Unidos, também poderia coordenar um ataque para ativar esses robôs e sair metendo bala na fronteira, o que geraria um incidente internacional e poderia levar a uma situação de guerra ou uma grave crise diplomática nas regiões. Isso não existe só neste local que eu citei, existem em outros locais. Lembre-se que essa automação e os drones, e principalmente a indústria militar, é a que mais investe nisso. Se existem os drones hoje para você brincar na tua casa, agradeça a principalmente os militares com seus grandes investimentos para ter um soldado que não cansa, não bebe, não falha, né? O único problema é que a tecnologia falha, né? Enfim, o próprio Elon Musk, abordei muito isso no evento Global Risk Meeting aqui em São Paulo, no dia 12 de setembro, que foco foi a inteligência artificial, e a inteligência artificial ela vem tirando muitos empregos. Eu estou só olhando para o lado aqui, que é para mim fazer uma colinha. Vejam, a gente fez uma pesquisa agora de segurança da informação que vai sair logo logo, tá? Já já ela está disponível. 66% das empresas aqui no Brasil, das pesquisadas, tem lá política de segurança.
Gente, política de segurança é mais do que um papelzinho bonito. Na verdade, o que as pessoas têm que ter são análises de riscos mais recorrentes, tanto ethical hack, pentest, como análises de riscos operacionais, e vocês têm que fazer a política sair do papel. Não adianta ter papel. Eu acho que auditor que ainda audita papel, eu não sei qual é a contribuição exata dele para realmente a gente ter uma resiliência empresarial. Para mim, ela é quase, sei lá o quê, alguma coisa que não é útil, tá? Pode ser facilmente substituída por robôs de automação, pense nisso, você que é auditor. Então tem que olhar bem além dos papéis. A inteligência artificial, obviamente, são algoritmos que aprendem, que se aperfeiçoam. O Elon Musk fala, né, que é um risco fundamental para o ser humano, e ele mesmo não apoia tanto. A questão é inevitável, né? Nós vamos ter cada vez mais inteligência artificial aplicada, principalmente nos controles para defesa cibernética e principalmente para vendas, e ao mesmo tempo que esses caras vão proteger, eles também são um grande risco. Tem uma inteligência artificial, essa do Facebook criou a própria linguagem, mas tem uma outra que ela simplesmente estudou o caso do nazismo e ela chegou à conclusão de que o que o Hitler fez estava certo. Ela chegou a uma conclusão de que tudo que ele fez estava correto e que ele deveria ter feito daquela maneira. Então, quer dizer, a curadoria de quem desenvolve a inteligência artificial é algo preocupante. Se uma inteligência artificial foi criada por programadores ou por líderes ali de uma equipe que são psicopatas, você vai ter uma inteligência artificial psicopata. Então, se ela vai te defender ou se ela vai vender, ela vai defender com o mesmo interesse, a mesma ambição de aprendizado que ela foi criada, né? Então, a curadoria das inteligências artificiais, e hoje todo mundo quer um software com inteligência artificial, todo mundo quer comprar um carro com inteligência artificial, todo mundo quer comprar TV com inteligência artificial, todo mundo quer um software que vai fazer apoio à gestão com inteligência artificial, todo mundo quer inteligência artificial e todo mundo acha que a inteligência artificial vai potencializar o seu trabalho sem risco. Tem que ficar mais atento. Como toda e qualquer tecnologia, tem a consequência adversa, tem o risco adverso, e a gente vai ter que ter muito mais curadoria em cima disso. Então, desenvolver aplicações que vão ganhar em performance, em análise, em acuracidade, que é o grande ganho da inteligência artificial, acuracidade. E você, ao mesmo tempo, vai ter que envolver a ciberinteligência, a cibersegurança, a segurança da informação e gestão de riscos, para que esse tuning, para que essa curadoria seja mais adequada. Senão, você pode estar dando um belo tiro no pé, ok? Como diz o meu amigo colega lá, jornalista Carlos Aros, que está na Jovem Pan agora todas as manhãs aí, com um programa muito legal, e aliás cobrindo ali férias, enfim, o Aros comentou isso, né? Será que os softwares vão substituir os jornalistas ao escrever as matérias? Será que os câmeras, os captadores de imagem, os videomakers vão ser substituídos e as próprias câmeras vão começar a captar a gente sempre perfeito, no melhor ângulo, vão ter inteligência para aprender o meu comportamento para que ela trabalhe sozinha? Não preciso mais desta equipe que está aqui no back-office para fazer um webinar desse? Será que a gente vai ter toda essa substituição? Ou esse próprio aprendizado me gera um risco e isso daqui pode me afetar amanhã? Então, esta curacidade, essa curadoria que a gente vai ter que ter, ela não tem como ser feita nas empresas sem desenvolvimento de software, cibersegurança, gestão estratégica de riscos e segurança da informação e sem realmente as pessoas especialistas em cada área para dizer o que é bom ou ruim, e não, muita coisa nós vamos ter que aprender em voo, tá? Então, fica aí. O pessoal está super apavorado com o fake news. O fake news esse ano ganhou uma ênfase absurda. E você tem robôs de inteligência artificial, desde a última eleição, a última, não essa agora, a anterior, nós temos aí uma pesquisa muito legal da GV que mostrou bastante como os robozinhos influenciaram nas redes sociais as eleições. Então, gente, não tem nada de novo, o negócio já rolou na última eleição. E óbvio, eu estou conversando com um robozinho ou eu estou conversando com uma pessoa? Eu estou sendo influenciado por uma pessoa real ou uma pessoa virtual? Eu vejo iniciativas das próprias emissoras de TV, dos grandes jornais, tentando filtrar a notícia que é fake e a que não é fake. Só que o problema é que o ser humano ele é tão confuso quanto os próprios robôs que ele cria. E aí a gente vê a consequência adversa, os riscos adversos cada vez mais no dia a dia da sociedade, né? Então, infelizmente, a gente vai ter que lidar com isso. Tá aí dados da GV, a pesquisa está disponível no site da GV,
Muito legal esse trabalho da GV, vale a pena, espero que eles façam outro, atualizem agora, porque é uma informação relevante também para nós, tá? Cara de segurança, cibersegurança hoje não está preocupado com fake news, fica atento, deveria estar, não fica só olhando para o umbigo, olhando para antivírus, olhando para tecnologia de pentest, não, que você vira sapo cozido, ok? Tem que ficar com a cabecinha mais aberta, mais ligada no todo e não só nas tecnologias, tá? Questão também de ransomwares afetando hospitais, no próprio revista do Disaster Recovery Institute, e assim vai. 8,4 bilhões de dispositivos tecnológicos numa população de 7,6 bi. Isso daí já é uma pesquisa de pelo menos um ano atrás e que traz aí uma nova realidade para o cidadão mundial, né? Mexer cada vez mais em código, uma geração cada vez mais hiperconectada vem a cada ano, cada vez mais interativa, ou seja, muitos empregos vão realmente deixar de existir. Aí eu vou fazer uma outra colinha aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui fácil, que foi uma revista do MIT, que eu também tive acesso aí lá fora. Ela mostra justamente a inteligência artificial versus os trabalhos, né? AI versus Artificial Intelligence versus Jobs, e mostra alguns dados bem relevantes. Deixa eu só pegar um aqui, que é bem interessante, onde mostra aqui, ó, 45% dos americanos adultos são totalmente dependentes de hoje, revista do MIT, de alguns meses aí, de julho, agosto aí, são dependentes de Facebook. Olha que louco, o cara não sai mais da cama sem ver um Facebook. Então a notícia falsa aí, o cara cai que nem um patinho. O outro é o Google também, a mesma quantidade, as pessoas hiperconectadas. O cara acorda, ele não dá beijo na mulher, ele olha primeiro o smartphone, dá um beijinho no smartphone e vê as notícias ali e pode ser altamente influenciado nessa hora. 50% dos trabalhos atuais, correntes, das atividades correntes nos Estados Unidos serão substituídas por tecnologia, principalmente com inteligência artificial. De 6 em cada 10 ocupações atuais, principalmente na indústria, vão ser automatizadas. Olha que legal este dado, e isso mostra que principalmente profissionais de cibersegurança e segurança não vão ser única e exclusivamente de tecnologia, mas óbvio que os profissionais de tecnologia têm uma vantagem e óbvio vão ter muito mercado por esse dado que está na tela de vocês e por esse segundo que eu falei. Então, ou seja, vão ter mais empregos e muito mais empregos vão nascer ou vão se pivotar, eu gosto do termo pivotar, vão se adaptar para um uso da segurança tecnológica mais embutida e mais no dia a dia dentro dos trabalhos. É como a gente pensar numa empresa a gente falando em transformação digital, onde hoje um departamento financeiro ele tem um ERP na nuvem, as planilhas e muitas outras coisas que eles usam vão ser cada vez mais scripts, vão ser muito mais códigos e muito mais automação. Ou seja, talvez eu precise mais de programadores que entendam de finanças ou de caras de financeiro que vão ter que aprender a programar. E pode ser muita inteligência artificial ajudando eles a potencializar isso. Bom, fechando, né, que eu acho que eu já estou estourando o meu tempo, né, mas fechando, convido vocês a conhecer a Darius Educação, que é uma das empresas do grupo. Estamos aqui na Paulista, no 967, no 9º andar, parceria com a Faculdade Impacta. Temos aí alguns cursos bem interessantes. Um deles é o MBA de Gestão e Tecnologia em Segurança da Informação. O outro é o MBA em Gestão de Riscos e Continuidade de Negócio, que começa uma turma nova nessa quinta. São 2 cursos de pós-graduação criados pela Darius, gamificados pela Darius Educação e distribuídos com a Faculdade Impacta, que é a nossa entidade educacional parceira, diplomados pela Faculdade Impacta, onde nós colocamos aí muita experiência de campo, de mercado, muita experiência da consultoria, trazemos aí jogos empresariais embutidos, onde tudo que é aprendido na pós é aplicado em empresas fictícias nesses jogos empresariais, e você tem a oportunidade de fazer análise de risco bem de alto nível, de Enterprise Risk Management, na parte de segurança, obviamente, trabalhando a segurança da informação dentro da empresa, mais do que seguindo as disciplinas, tendo a capacidade de entender negócios, entender os riscos de negócio e, a partir daí, começar a fazer um trabalho empresarial para proteção
e para uma gestão de riscos adequada, tá? Temos as outras pós-graduações também, de cibersegurança, de forense, mas acho que com o tema deste webinar, sem dúvida, quem gosta desse tema, quem está mais envolvido com a gestão empresarial, com mesmo consultoria para o mundo empresarial, a gestão de riscos e continuidade de negócio é uma pós que traz muito isso. Convido vocês a conhecer, a entender nosso programa e convido vocês também a conhecer o MBA de Gestão e Tecnologia. O MBA de Gestão e Tecnologia já vai para a 21ª turma em mais de 13 anos de muito sucesso. E temos o Gestão de Riscos e Continuidade, que é o primeiro curso apoiado pelo DRI fora dos Estados Unidos, como pós-graduação, como MBA, e vamos já para a 2ª turma nesse ano de 2018 com bastante sucesso e trazendo a Enterprise Risk Management na prática. E se tiver que errar, se tiver que falar besteira, se tiver que cometer equívocos, que seja feito em sala de aula, para que a gente forme uma grande quantidade de profissionais que vão proteger investimentos, proteger empregos e melhorar a competitividade do país cada vez mais, ok? Convido vocês, eu não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa aí que a gente possa responder. Quem tiver perguntas também pode mandar por e-mail ou até mesmo por Skype, enfim, por WhatsApp. A gente vai respondendo, pode mandar aí para o Darius ou para os e-mails que a gente tem, ou até mesmo no meu Twitter, enfim. E a gente vai se falando aí nos próximos webinars, ok? Agradeço quem dedicou esse tempinho aí após o almoço e estou à disposição para ajudá-los nesses assuntos como que foi abordado aqui hoje, ok? Muito obrigado, um ótimo dia a todos. Próximo webinar é hoje, que horas? 7h30 da noite com o Marcelo Nagy. É isso aí, Nagy, tá bom? Obrigado, até o próximo webinar, nos vemos aí nos eventos e nos webinars gratuitos, cadastre no site para receber informações. Tchau, tchau.